Estou colocando para ao vivo, tá? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Lingo Talks. Hoje vamos ter um tema muito interessante, que é um case de sucesso. E antes de trazer a respeito do case, é bem interessante, assim, é bem interessante quando a gente pensa sobre cases de sucesso. A gente olha sempre a parte de méritos, né? E hoje, com a Rebeca, não é somente a parte dos méritos, e sim uma construção de equipe. Então, hoje nós vamos ter o case de sucesso, que é como promover engajamento dos colaboradores, e o case é da Inflit, com a Rebeca Barbosa. Rebeca, você pode se apresentar para o pessoal, por favor? Tem que só ligar o microfone, por favor. Oh, desculpa. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês, né, para poder compartilhar esse case aí da gente, né, da Inflit, que de fato a gente está compartilhando, né? A gente tem feito aí muito benchmark ultimamente, né? Eu sou Rebeca Barbosa, sou psicóloga, né, de formação, apaixonada aí por esse mundo de pessoas, então foi onde eu me encontrei no mundo das organizações, né, dentro da psicologia. Hoje eu estou como head de pessoas e cultura da Inflit, né? A Inflit aí é o primeiro hub integrador de gestão de frotas do Brasil. Hoje a gente tem como um foco aí relacionar, né, informações de diversos sistemas. Então, a gente busca hoje facilitar a vida do gestor de frotas para que ele consiga ter uma visualização toda em um só local, para que ele consiga gerir a frota dele toda em um só local. E a gente tem aí como um propósito, né, simplificar a gestão de frotas para um mundo mais sustentável. Maravilha. E eu sou Renata Bittencourt, eu estou como assistente de marketing, sou responsável de eventos online e offline. E um dos lugares onde que eu conheci a Rebeca foi num evento, né? A gente estava participando do Feeds Day e foi ali que eu conheci o case e também a conheci, né? A gente teve uma oportunidade de conversar. E aí, devido a isso, eu convidei para participar com a gente, porque uma das questões assim voltadas para RH essa interação, né, de desenvolvimento de equipe é fundamental, porque muitas vezes vocês podem se inspirar com cases, mesmo que não é do mesmo segmento ou sendo do mesmo segmento, para trazer essa inspiração para a equipe, né? E fale um pouco, assim, como que é o seu projeto, assim, para iniciar, para o pessoal saber como que você começou esse desenvolvimento, né, de engajamento dentro da sua equipe. Vamos lá, tudo começou em fevereiro de 2021, quando eu entrei na Inflit. Eu entrei na Inflit justamente com o foco de construir o setor de pessoas. Então, antes de mim não existia um setor de pessoas. Então, já existia, né, essa necessidade do time, foi um pedido do time que a empresa, né, tivesse uma pessoa para olhar para pessoas. Então, a empresa ela já veio crescendo nesse propósito, né, olhando aí para as pessoas. Eu lembro que quando eu entrei, nós tínhamos 23 pessoas, né? E nesse início, a gente ainda não tinha as ferramentas que a gente utiliza hoje, né, para fazer as pesquisas, né, para promover o engajamento do time. Eu lembro que com 23 pessoas, na minha entrada, eu conversei com todo mundo, né? Então, eu reservei uma hora com cada um e conversei com todo mundo do time, porque eu era pessoa nova ali, então eu precisava descobrir aquela cultura e o que é que as pessoas esperavam também, né? Já que foi um pedido do time, né, ter um setor, implementar um setor de pessoas e cultura. Então, qual era o pedido do time? Então, qual era o propósito do time? O que é que o time esperava? Então, eu tinha que me adequar ali àquela realidade do momento, né? Aquela cultura, entender a cultura, como é que as pessoas estavam vivendo aquilo ali e o que esperavam de mim também. Então, foi assim que começou, né? E a gente sempre teve muito em mente em criar estratégias que estivessem voltadas para os nossos valores, para que aqueles valores não ficassem só na parede, tá? Então, tudo que a gente faz hoje é, de fato, pautado nos nossos valores. Então, a gente olha para aquele valor e como é que a gente consegue linkar essa estratégia,
né, essa atividade, essa ação ali com os nossos valores. Então, a gente tem aí o valor de ser 1% melhor a cada dia. A gente aqui é muito ambicioso, né, e a gente nunca está 100% satisfeito. Então, vamos pensar em estratégias para ser 1% melhor a cada dia, né? A gente vai conseguir discorrer mais lá na frente. Vamos desenvolver estratégias que a gente consiga ter o outro valor, que é a liberdade para ser e fazer, porque a gente acredita num time que tem autonomia aqui dentro da empresa, um time que tome decisões. Claro que com essas decisões, elas precisam estar pautadas aí, né, com a boa comunicação, porque é uma coisa que eu falo aqui, gente, não adianta você ter uma ideia muito boa e não comunicar com o time, né? Não comunicar ali com seus pares, com o seu gestor, sobre aquela decisão que você tomou, né? Então, a gente dá essa autonomia, mas também a pessoa tem essa responsabilidade também de ter essa boa comunicação. E o outro valor de humano para humano é tudo sobre pessoas, tudo, 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 tudo sobre pessoas. Então, não tem como a gente fugir disso. E aí a gente leva esse valor que a gente tem que ter empatia aqui no nosso dia a dia, tá? Para entender as subjetividades dos nossos clientes, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores. E algo muito importante dentro desse valor é estar aberto a dar e receber feedbacks. Então, para a gente é essencial que todo o nosso time esteja bem aberto a dar e receber também esses feedbacks, né? Dê feedback para o seu par, dê feedback para seus colegas de trabalho. Então, cada vez mais a gente fomenta aqui. Inclusive, a gente tem, né, até uma gamificação, a gente gamifica, né, esses feedbacks. Então, pô, você deu o feedback, você vai pontuando. A gente acompanha esses feedbacks para que a gente entenda que também é importante ter qualidade nesses feedbacks. E é isso. E é assim que a gente tem construído aí a nossa cultura. E E foi uma da, foi assim que começou, né? sim, e uma das falas que ficou bem na minha cabeça foi a respeito assim de que você não era só uma pessoa no RH, você tinha toda uma equipe que fazia parte de RH, né? Como que foram esses desafios, assim, quais foram os principais desafios para trazer essa equipe para defenderem, para serem, fazerem parte dessa do RH em si, mesmo não estando na função de RH, mas todo mundo vestindo a camisa, né, da empresa. Essa história de eu não faço RH sozinha começou desde o meu processo de seleção, né? Então, na minha conversa com o CEO, eu cheguei para ele e falei: olha, eu não faço RH sozinha. Não tem como, é impossível. Eu já passei por experiências anteriores e eu tinha a plena consciência que RH não faz sozinha. Por mais que eu tivesse um time de 10 pessoas, essas 10 pessoas não iriam fazer esse RH sozinho, né? Então, o setor, né, de pessoas, de RH, é impossível, sabe? Se você acha que você vai fazer sozinho, desista. Por isso que, assim, né, nessa implementação, né, olhando aí para a parte de implementação, eu sempre tive um time muito colaborativo, que até que facilita, né, a vida no dia a dia, quando a gente tem pessoas ali que estão dispostas a colaborar ali, né, para o que for necessário. Mas claro que existe também uma sensibilização, né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam a importância de estar sendo criado determinadas coisas. É, Porque não adianta só eu vir ali com um projeto pronto e falar assim, olha, eu quero que vocês façam. Não, assim não vai acontecer. Normalmente o pessoal vai falar, eu não entendi, é assim que faz mesmo, vai gerar uma dificuldade. Então, o que é que eu faço? Hoje eu coloco o meu time como protagonista dentro dos meus projetos. Então, a gente chega com escopo, com o projeto ali pré-determinado, né? Porque a gente precisa ter uma base teórica, a gente precisa ter ali, né, um pré-projeto para ser apresentado, para que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. Mas eu gosto de colocar a galera como protagonista na construção. Eu entendo que cada time, cada pessoa, ela tem uma realidade, nessa construção, ela vai demonstrar, né, quais são ali as dificuldades que ela tem, então a gente trabalha em cima dessas dificuldades também para que esse projeto ele rode 100%. Eu lembro que quando eu entrei aqui, a gente foi uma das primeiras coisas a serem implementadas, foi uma rotina de feedback. Então, pô, para que todo mundo dê feedback bom, a gente precisa treinar, então vamos treinar o time, né? Entendo que às vezes, né, poxa, vou dar feedback toda semana? Não, gente, qual é a melhor frequência de feedback que você acredita que é possível enquanto gestão? A cada 30 dias, pronto. Então, a gente implementa essa rotina a cada 30 dias. Tanto que teve até, né, quando a gente implementou aqui a pesquisa de avaliação de desempenho, eu vim com a proposta da gente implementar a pesquisa a cada 3 meses. Nossa pesquisa é uma pesquisa, a nossa avaliação é uma avaliação mais enxuta, mas os gestores falaram, Rebeca,
quando eu sinto aqui para fazer avaliação, eu sinto para fazer avaliação com atenção, eu quero ter cuidado, até para poder passar um feedback muito assertivo. Eu acho que é assertivo a gente fazer avaliação a cada 6 meses. Eu falei, pronto, então é assertivo dessa forma, porque a gente garante realmente ali uma assertividade nesses projetos. Porque as pessoas, elas se colocam ali, ela coloca qual é a dor dela, coloca qual é a dificuldade, né? Quais são os pontos fortes. Então, a gente constrói junto e aí, no final, a gente consegue ter bons resultados, sabe? E então, assim, a participação do time, por isso que eu falo, eu não faço RH sozinha, porque eu não conseguiria aqui dar feedback para todo mundo. Não, a responsabilidade do feedback é do gestor. Eu estou aqui para orientar, né, nas melhores práticas de feedback, né, para ver assim, poxa, talvez esse feedback não foi tão assertivo, a gente poderia ir para outro caminho, tem esse treinamento aqui, tem esse livro que você pode ler, que é importante. Então, eu justamente vou ali trabalhando, né, como uma bússola mesmo ali, para as pessoas encontrarem esse caminho. Não que eu vou fazer pelas pessoas, não tem como, sabe? Então, eu preciso que as pessoas elas estejam incluídas nesse processo, que elas construam comigo e que elas façam parte também, que elas entendam também o real valor de fazer aquilo. Sabe? Porque às vezes você pode chegar com um projeto e o time falar, eu acho que não funciona. Aí tem aquela coisa, justifique sua resposta. Então a gente precisa conversar. Acho que não funciona dessa forma, beleza, justifica sua resposta. Qual é da forma que você acha que pode funcionar? E aí a gente constrói, sabe? A gente constrói ali também baseado na nossa cultura, olhando ali para a cultura que a gente está construindo. Sim, e você tocou num ponto muito importante, sabe? Porque falar sobre feedback ou questões relacionadas a esperar uma ação, é interessante a empresa mostrar o que se espera de uma ação como um feedback, como fazer um bom feedback, né? E nesse processo todo, assim, de treinamento, como que para vocês foram essa questão assim, de desenvolver, treinar, né, para olhar e falar assim, poxa, eu preciso, foi de uma forma online ou a equipe foi treinada aos poucos, como dá, ou seus gestores, como que foi esse processo? Então, hoje a gente tem, né, o projeto Jeito Inflite de Liderar, onde a gente mapeou quais eram os principais pontos que a gente precisava treinar no time. Relacionado a feedback, relacionado a PDI, one-on-one, formação de times, resolução de problemas. Então, enquanto time de gestão, a gente pegou, pô, eu tenho potencial, eu tenho um grande potencial aqui para falar disso. Então, hoje os líderes treinam líderes, para que a gente pudesse chegar todo mundo na mesma página, porque é uma coisa que eu me preocupo muito também. Não adianta eu ter um líder que seja muito bom, que dê excelentes feedbacks, que façam excelentes one-on-ones, que façam uma excelente avaliação de desempenho, se eu tenho outro que não está indo tão bem na linha. Então, todos os meus líderes hoje, eles precisam liderar de acordo com os nossos valores e com o que a gente acredita. Tanto que foi criado, né, hoje a gente tem um e-book bem bacana, que é o Jeito Inflite de Liderar, como fazer feedbacks one-on-ones, fazer feedbacks assertivos e efetivos. Então, teve esse treinamento e a partir desse treinamento a gente criou esse e-book. Então, as pessoas têm dúvida de como dar o feedback mais assertivo, vai lá e confere ali o e-book. A gente tem os nossos treinamentos que ficam gravados. Então, pô, eu tenho dúvida aqui de one-on-one, de formação de time, de resolução de problemas difíceis. Eu vou lá e vou consultar isso aqui, porque é um material nosso que a gente teve a oportunidade de discutir durante esse treinamento, né? Quais são as melhores práticas, o que é que a gente faz de assertivo no nosso dia a dia, compartilhar as nossas experiências para que a gente possa, né, estar ali no mesmo padrão ali de liderança, porque eu acredito muito nisso, sabe? De todos os líderes ali estarem liderando no mesmo padrão, né? Além da cultura ali também, pô, eu preciso fazer um feedback, eu preciso fazer um feedback assertivo e efetivo. Se eu vou fazer uma não é o one que eu estou dedicando ali para o meu colaborador, né? Aquele momento que eu tenho para ele. Então, ele precisa ser um momento genuíno. A gente precisa falar sobre os nossos valores. A gente precisa ali, né, ter as melhores práticas para isso. E que a gente discorreu enquanto equipe, enquanto liderança, a gente discorreu junto. Tanto que esse é o treinamento, né, o jeito Inflite de liderar. A gente está no último módulo, agora esse mês, e para formar a nova equipe aí de liderança, né, que são os nossos futuros líderes. Então, esses líderes, eles continuam aí formando outros líderes. Perfeito. E uma questão assim que é muito importante, né, que você disse a respeito, sobre essa parte de trazer um processo, né, e ensinar,
né? Independente do que seja, assim, como a empresa está promovendo uma cultura, o que que se espera, né? Porque o óbvio só é óbvio quando é dito. E só um ponto, Rebeca, depois quando for responder, aí aproxima só um pouco mais o microfone, porque colocaram aqui nos comentários a respeito de tá um pouquinho baixo, Pronto. mas e com relação a essa parte assim de vocês desenvolveram todo um planejamento e como que é essa métrica de sucesso para vocês? Como que vocês medem essas práticas de engajamento? Então, hoje a gente tem aqui uma cultura muito forte de pesquisa, tá? Então, a gente tem uma pesquisa hoje que é de engajamento, na qual a gente avalia várias dimensões. Então, a gente tem dimensão de feedback, de satisfação, de empoderamento, de relacionamento com o líder, de relacionamento com os colegas de trabalho, né? As ações que acontecem dentro da empresa. E essa nossa pesquisa de engajamento, ela ocorre de forma recorrente. Então, a gente consegue ter um mapa de calor, de como é que está o nosso time, a gente consegue avaliar ali por setor, a gente já consegue avaliar a empresa toda, então a gente tem esse mapa de calor. E o mais importante, a gente dá a oportunidade de fala para os nossos colaboradores, tá? Então, os nossos colaboradores, eles conseguem comentar nessas pesquisas. Então, pô, eu tenho alguma satisfação, eu coloco minha notinha lá menor e vou dar uma comentada também no que está acontecendo. Então, a gente também tem a pesquisa de NPS, o nosso NPS aqui, ele roda de forma mensal, né? Então, todo mês a gente roda o NPS aqui para saber quem são as pessoas que são promotoras, neutras ou detratoras, né, da empresa, que são as pessoas que indicam ou não a nossa empresa como um bom lugar para se trabalhar. Para a gente é muito importante fazer a avaliação, né, dessas métricas, tanto que hoje a gente tem, na pesquisa de engajamento, as pessoas hoje pontuam de 1 a 5, né, a gente tem nota aí 4,8, a gente aplica essa pesquisa desde março do ano passado, então a gente tem conseguido manter, né, essas métricas, tem conseguido manter esses dados. A gente tem o NPS também, nossa média aí do NPS, olhando também para o resultado de março do ano passado. A gente está com média também 98, hoje a gente só teve pessoas neutras. E a gente tenta ser bem ágil também na resolução do problema, né? Então a pessoa colocou lá que está neutra, coloca o comentário, vamos conversar com o time para ver o que está acontecendo, né? Então, outras ações que a gente tem dentro da empresa, hoje a gente tem um comitê de diversidade dentro da empresa, então a cada semestre a gente está avaliando como as pessoas avaliam a diversidade dentro da empresa, sabe? As ações do comitê de diversidade dentro da empresa. Então, a gente tem uma cultura assim muito forte mesmo de fazer pesquisa, mensurar ali, pô, tá fazendo, tá dando certo, não. E a gente vai olhar esses dados e vai conversar também sobre esses dados, tá? Porque é muito importante. E não adianta eu ter só dados, né? Vou trabalhar ali só nos números, sem conversar com as pessoas sobre esse número. É uma coisa que eu sempre falo. Tenha dados e converse com as pessoas sobre esses dados. Isso é muito relevante para o nosso dia a dia e para a assertividade das nossas ações. Porque às vezes a gente só está olhando ali número e a gente não consegue ver o que está por trás daqueles números. Então, a gente mensura isso também, sabe? Conversando com as pessoas. A gente não tem medo aqui de mostrar dado por dado. Então, a gente vai lá, separa todos os dados, as notas ruins, as notas boas, e vai conversar com o time. Pô, por que a gente está fazendo isso aqui que está dando certo? O que é que a gente tem feito? Me conte aí para a gente continuar fazendo. Isso aqui está ruim, por quê? Explique para a gente, para que a gente possa, né, melhorar, dê alternativas. A gente constrói muito aqui com o time, né? Então, é uma boa oportunidade da gente de construção, sabe? Esses dados. Aí, né, tem também, né, a certificação do GPTW, que foi uma forma de metrificar também o que é que a gente tinha feito, tá fazendo aqui dentro da empresa, né? Tanto que a gente teve a GPTW a gente certificou com nota 98, que é uma nota, né, excelente aí. Olhando, né, pontua de 1 a 100, a gente certificou com 98, então a nota excelente, tanto que garantiu da gente ser o primeiro lugar de empresas para se trabalhar na Bahia. A gente também foi no 15º do Brasil. E essa semana também a gente conquistou aí, né, o selo de melhores empresas de tecnologia, né? A gente ficou no 11º lugar também, então foi mais uma conquista aí que a gente teve, né? São métricas aí que servem realmente para que a gente possa analisar, né? Tanto que a gente participa desses rankings, a gente vai estudar lá, né? Das empresas de tecnologia, o que é que elas têm feito que foi assertivo,
O que é que a gente precisa fazer? A gente vai olhar todos esses dados ali para ter uma melhora contínua. Então, essas é uma das formas que a gente utiliza aí para metrificar mesmo. Parabéns, né, pelo esse trabalho incrível que vocês estão fazendo, e principalmente na questão voltada para a logística, né, porque eu imagino que deva ser um desafio muito grande, romper o tradicionalismo que vem de um mercado onde, muitas vezes, assim, pensando em questões, assim, mais culturais, né, tendo esse desenvolvimento, esse olhar para pessoas, né? Porque quando se pensa em, em empresas que oferecem soluções que ficam no, né, com um plano de fundo, né? É diferente de a gente falar sobre um insumo como celulares, onde fazem parte do dia a dia, que as pessoas elas viram ali uma amante da marca por conta daquilo que fornece, mas pensar no que vocês estão por detrás de toda uma estrutura de uma cadeia e o que vocês estão fazendo, os colaboradores engajados, né? E isso promovendo a marca, isso chegando para todas as pessoas que fazem parte desse sistema, desse ecossistema, né? Então, parabéns, porque empresas tradicionais, né, pensando assim, né, em questões da toda a estrutura, né, de serviço, é muito desafiador, né, esse engajamento de E a gente tenta passar isso para os clientes, de fato, sabe? É importante também que os nossos clientes tenham isso como referência, né? Tem a gente como referência e a gente acaba que reflete isso, né, para os nossos clientes, tanto que o nosso time aqui é excelente, sabe? A gente tem muito, muito, muito elogio relacionado ao nosso time, né? Tanto do comercial, que é a pessoa que vai fazer ali o primeiro contato com o cliente, quanto o nosso suporte, né? Os esforços que o time de tecnologia tem aqui para entregar cada vez melhor também, né? O resultado ali para esses clientes. Então, isso tudo reflete, sabe? Quando a gente está falando desse engajamento, a gente está falando também dessa entrega, porque, né, tem até uma frase, né? Se a gente não tratar nossos clientes internos bem, eles nunca vão tratar o cliente externo bem. Então, a gente se preocupa muito, né, de entregar o melhor para os nossos colaboradores, para que eles possam entregar o melhor, e a gente tem tido esses resultados, a gente tem crescido aí, né, a cada ano mais de 150%, e é resultado do time, né, não, é um resultado de todo mundo que está aqui dentro, sabe? Então, cada pessoa aqui faz parte desse sucesso, né? Vai olhar para o comercial, para o CS, para o nosso suporte, para o nosso time de tecnologia, o nosso operacional, nosso time de logística, então todo mundo faz uma grande diferença aqui. Então, é essencial que a gente realmente entregue o melhor, sabe, para os nossos colaboradores. E você falou sobre a certificação da GPTW, né? Como que essa certificação ela impactou para a Inflit nas questões voltadas do engajamento, mas também de como que foi para vocês esse impacto? Assim, a gente ficou assim, né, muito, muito satisfeito. Na verdade, como a gente já vinha de uma cultura, assim, de pesquisas, então a gente já estava rodando pesquisas há muito tempo, né? Então, essa certificação, ela veio para reafirmar esse trabalho que a gente estava fazendo aqui, até porque é uma pesquisa de relevância, né? Tanto que o GPTW é um dos selos mais importantes aí, né? Que é mundialmente assim conhecido, né? Então ele já existe aí desde a década de 80 e é um selo bem, bem reconhecido e olhando para a gestão de pessoas, é um selo que tem, né, que tem validade e realmente o mais importante desse selo é porque não é sobre a ótica da empresa. Quem deu esse selo para a gente foram os nossos colaboradores, né? Então eles avaliaram, eles responderam. Então é pela ótica dos nossos colaboradores. Então isso para a gente tem muita relevância, sabe? Então quem entregou, quem a gente tem as nossas entregas, então reafirmou, sabe? As respostas dos nossos colaboradores para o selo reafirmou isso. E aí, para a gente, né, com certeza, ajuda aí a melhorar, né, a nossa reputação. Então, hoje já tem um candidato que vem falando, eu vi que vocês foram os melhores da Bahia, que foram os melhores do Brasil, agora, né, de tecnologia. Então, os nossos clientes também falam sobre isso é importante.
Então, e realmente mostra ali que a gente é um excelente lugar para se trabalhar. Então, ele veio para reafirmar isso, né? E realmente também construir aí essa marca empregadora, que é importante também, principalmente no nosso crescimento, como eu falei. Eu entrei ano passado, nós tínhamos 23 colaboradores, hoje nós estamos com 59, né? E crescendo, então isso é muito importante para essa prospecção aí de talentos, para que a gente possa ter talentos, talentos que já vão ver a gente estar falando ali sobre a nossa cultura, sabe? Os talentos, eles já vêm ali de acordo com o que ele viu, né, com o que a gente tem construído, o que a gente está construindo na nossa marca ali, empregadora. Então, isso é muito relevante para a gente. Sim. E tem até uma pergunta que eu já vou emendar que a Laís ela fez aqui a respeito, né? Eles darem essa votação, eles mostram a respeito que existe ali uma troca, né? Não são apenas pessoas que fazem parte de um sistema de uma forma que quase sumindo, quando tem ali uma contribuição, eles se veem pertencente, eles olham assim, então a respeito também, né, como que um processo de feedback ele contribui para o engajamento do desenvolvimento dos colaboradores, que aí ela falou assim a respeito como que isso pode melhorar como visão de gestora, como esse feedback, né? E eu acredito que também tem essa relação de pertencimento. Vamos lá. Eu sou, assim, uma pessoa que acho que feedback é essencial para a vida, sabe? Para qualquer relação. Qualquer relação hoje, ela tem que ser baseada no feedback. Você tem que, para a relação dar certo, ela tem que ser uma relação de feedback. Já começo falando assim. Hoje, né, para a implementação dessa questão de feedback, hoje a gente tem um OKR, que é ter um time de alta performance. E aí, a gente está sempre falando, a gente vai pegar vários gestores falando que eu quero que o meu colaborador ele performe melhor, que ele dê o melhor, enfim, que ele faça o melhor dele. Mas aí, como que eu vou ter uma alta performance se eu não estou dando feedback? Eu, ali, enquanto gestor, não estou dando feedback. É quase impossível isso, sabe? Então, a gente primeiro tem que entender a importância desse feedback como potencializador desses talentos. Então, você é o gestor, você precisa dar esse feedback para os colaboradores, né? Então, hoje, a gente tem uma cultura aqui muito forte de ter feedbacks formalizados. Então, os nossos feedbacks, eles se tornaram procedimento dentro da empresa. Então, todo gestor, ele precisa dar um feedback de formalizado. Hoje, a gente tem uma plataforma que as pessoas que elas colocam lá os feedbacks formalizados, que ficam lá registrados, tá? Para o colaborador, que ele pode falar assim, ai, meu gestor falou que eu precisava melhorar em alguma coisa, mas eu não lembro. Vai lá ler o feedback que você vai lembrar. Então, essa é a importância dos feedbacks formalizados e estarem também em forma de processos, né? Então, hoje os nossos feedbacks, eles são um processo dentro da empresa. É a sua atividade, está lá no escopo da sua atividade. Hoje, dentro do plano de cargos e salários, no escopo da atividade, tem lá fornecer feedbacks. E é uma métrica também que a gente acompanha. Então, a gente tem um check-out aqui hoje dentro da empresa, que toda sexta-feira todo mundo apresenta os resultados, e eu, do setor de pessoas, estou lá apresentando o resultado de feedback. Olha, tem X% de feedbacks aqui executados dentro da plataforma. A gente trabalha também muito com a cultura de não espera os 30 dias, faz o feedback. Às vezes tem alguma coisa que você não pode deixar passar uma semana, liga para a pessoa ou passa lá o feedback na plataforma de forma imediata, né? Tanto que tem até uma pesquisa da FIDES que fala que 94% dos colaboradores, eles trabalham mais felizes depois de receber um feedback. Olha que maravilha, tem várias pesquisas aí também que falam que colaboradores que não recebem feedbacks estão insatisfeitos porque ele não tá vindo ali o ponto de desenvolvimento, não tem uma pessoa, o gestor ele não está fazendo um trabalho dele ali, que é desenvolver aquele colaborador naquele momento, né? Então, por isso que é importante trazer os feedbacks como um procedimento, por que não? Porque não fazer parte da rotina. Feedback é algo para a rotina também, da rotina de gestão. Então, por isso a importância de implementar isso dentro da rotina. E aí, sempre quando eu falo de feedback, a gente se apega muito ao feedback que o gestor ele dá para os liderados, né? É importante também, gente, dê feedback para os seus gestores, né? Dê feedback para os seus pares, fomentem isso. Às vezes, eu mesmo saio dando feedback para um monte de gente da empresa, percebo alguma coisa ali, vou lá, não deixo de dar feedback. Acho que o primeiro passo é não deixar de dar esses feedbacks. E aí, até olhando, falando de feedback, a gente, né, foca muito, né, nesses feedbacks entre pares, feedbacks entre gestores,
mas também é importante pontuar a importância do feedback dos colaboradores para a empresa. Por isso que a gente fomenta essa cultura aqui de pesquisa, porque a gente gosta de ouvir o feedback do colaborador. Porque ali é onde permite o nosso crescimento enquanto empresa. Porque o que eu não estou sendo assertiva, eu vou mudar a rota ali, porque o meu colaborador ele está avaliando, né? Ele está me dizendo ali, isso aqui não está tão bom, você precisa melhorar. Então, o que que você está fazendo de bom também? Pronto, você precisa continuar fazendo. Então, até tanto que uma das nossas ações aqui a gente pega a pesquisa de engajamento que traz muito dados para a gente, tem muitos dados. Sabe o que eu faço? A gente, a cada 6 meses, pega todos os dados, destrincha todas as perguntas e vai de time em time falar sobre esses dados, que volta aquele papo, né? Olhe os dados e conversem com as pessoas sobre esses dados, porque assim a gente consegue evoluir cada vez mais. E é isso, gente. Torna aí feedback procedimento aí dentro da empresa, né? Parte da gestão, coloca lá no plano de cargo de salários, no escopo da atividade do gestor, precisa ter feedback, porque senão o time ele não vai evoluir e as pessoas vão ficar insatisfeitas. E feedback faz muita diferença no dia a dia. Sim. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de cordialidade, né? Que é muito do coração e que não quer ter atrito, né? E essa cultura de cordialidade, é, ela dá um afastamento para as melhorias, né? Ao invés de dizer, olha, isso aqui não está correto, é como se, então, como de cordialidade vem do coração, então fica, ao invés de você olhar a ação, você olha como a identidade da pessoa, né? Então, esse feedback, ele auxilia muito a ter essa proximidade das ações e melhorias, assim, como faz para o ambiente estar melhor também, né? E algo importante de falar, de pontuar do feedback, que é algo até que todos os treinamentos de feedback todos os contextos de feedback que você vai ler, treinamentos, é uma das primeiras coisas que eu falo no nosso treinamento aqui de feedback. Você não está dando feedback sobre a pessoa, você está dando sobre o comportamento que ela teve naquele momento. E a gente precisa separar muito isso. Tanto que o feedback, para ele ser assertivo e efetivo, você vai descrever lá a situação. Você não vai Uhum. falar, você é assim. Não, você vai descrever, né? Neste momento, foi feito dessa forma. E você poderia ter feito dessa forma, que seria o mais assertivo. Então, realmente, a gente precisa tirar aí da consciência que o feedback a gente não está julgando a outra pessoa. A gente está falando daquele comportamento que precisa ser mudado ou potencializado. Sabe? Então, também é importante disso. Porque quando você elogia, a gente vai estar potencializando as outras pessoas ali a replicarem esse comportamento. Isso também é importante, você está potencializando. Então, às vezes a gente está falando de feedback, a gente pensa muito naquela coisa, eu vou dar o feedback lá, né, que é de melhoria, o quanto isso vai causar o cômodo. Começa aí também a propagar os feedbacks positivos para potencializar aquilo. Você vai ver o como vai fazer diferença e vai facilitar também a sua vida no dia a dia, porque às vezes a gente se preocupa muito em só querer dar o feedback de melhoria, né? E aqueles feedbacks positivos a gente deixa passar. Então, se a gente consegue fazer isso muito bem no nosso dia a dia, torna uma cultura bem tranquila, assim, que as pessoas elas vão estar acostumadas a ouvir o positivo e a ouvir o negativo também, e tá tudo bem, e vai entender que aquilo ali é para o desenvolvimento dela. Às vezes a gente se distancia dessa realidade, né, por medo e acaba não potencializando o outro, não permitindo ali o desenvolvimento. Sabe? Quando a gente não dá um feedback, a gente está sendo muito egoísta naquele momento. Sim, eu li recentemente que na Harvard Business que 36% das pessoas se sentem desmotivados por conta de não ter um direcionamento tão grande do seu gestor, né? E esse feedback de dizer, olha, esse ponto está caminhando correto, ele faz parte desse processo, né? Se você não tem uma noção de onde você está indo e como está indo, então sem métrica não tem como saber se tem sucesso, né? E pensando a respeito na questão desse desenvolvimento do que vocês estão fazendo, como que é a relação do aprendizado também no desenvolvimento dessa cultura que vocês estão fazendo, né? Porque eu acredito que para você ter uma melhoria de
profissional, você também precisa estar atrelado também à questão da cultura de aprendizado. Como que está sendo para vocês? Então, olhando lá para o nosso valor, né, que a gente é 1% melhor a cada dia, é impossível a gente não pensar nesse aprendizado contínuo, né? Então, é importantíssimo. Tanto que a gente tem uma cultura aqui muito forte também de meetups, onde a gente conversa, assim, sobre vários temas que ajudam muito a desenvolver. Às vezes a gente tem de, pô, eu tenho um gap aqui no time todo, vamos fazer um meetup para que a gente possa, né, desenvolver. Vamos colocar artigos no nosso grupo de WhatsApp, na nossa plataforma de engajamento. Vamos construir com o time, né? Além também da criação do PDI. Então, a gente tem uma cultura muito forte aqui de PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual, no qual é uma ótima oportunidade para o colaborador, sabe? Porque o gestor ele está disponibilizando ali o tempo dele para ser seu mentor, para olhar para o seu desenvolvimento, para te ajudar nesse desenvolvimento. Então, e aí os gestores aqui, eles super apoiam, sabe? Essa questão do PDI. Então, senta ali com o colaborador para criar esse PDI, acompanha ali nos one-on-ones, e isso desenvolve muito aqui dentro, né? Então, a gente compartilha, olha, esse livro aqui foi bacana de ter lido, a gente vai compartilhando entre o time. Então, não tem como a gente ser 1% melhor cada dia sem olhar para essa questão de desenvolvimento, sabe? Esse desenvolvimento aí é contínuo. Esse desenvolvimento é contínuo quando a gente senta para entender melhor sobre a nossa empresa, quando a gente estuda melhor sobre a nossa empresa, sobre quando a gente estuda melhor o que que a gente está fazendo, né, as melhores práticas que a gente pode fazer, quando a gente ouve com atenção, né, o que os outros times estão fazendo, tanto que a gente tem essa oportunidade aqui muito grande de compartilhar, né, as métricas com todos os times. Então, é impossível, assim, aí eu já volto lá para o nosso OKR. Como é que eu tenho um time de alta performance se eu não estou olhando para esse desenvolvimento? E o gestor, ele precisa ser esse mentor. Perfeito. E tem uma pergunta da Ana Carolina. Primeiro, ela está agradecendo, está dando boa tarde para todos os presentes, e ela gostaria de saber de qual maneira a Inflit reconhece e recompensa os colaboradores por um bom desempenho. Como o seu trabalho e a forma que você lidera promove uma cultura de adaptação à mudança e inovação constante dos mundos atuais. Então, são duas perguntas. Então, a primeira é como que é a recompensa, né? Como que está sendo essa recompensa através do desenvolvimento de cada um. Então, hoje a gente tem uma cultura aqui de OKRs. Então, a cada trimestre, a gente reúne com o time todo para definir os objetivos do próximo trimestre. Então, objetivos definidos, a gente também tem as nossas premiações definidas, os nossos reconhecimentos para o time. Então, eu tenho um time aí que trabalha com reconhecimento que é do trimestre, eu tenho um time que trabalha com reconhecimento aí que funciona mensal. Então, a gente vai reconhecendo esse desenvolvimento do time. A gente também tem o nosso plano de cargos e salários. Nosso plano de cargos e salários lá, ele também tem quais são os próximos passos relacionados a desenvolvimento que o nosso time precisa dar. Então, a pessoa avançando, ela consegue avançar também na carreira. Então, essa é uma ótima forma de reconhecer o nosso time também. Maravilha. E aí, a respeito também de questões voltadas a toda essa parte de promoção, a adaptação às mudanças constantes do mundo atual. Tem alguma dica que pode... porque nós, falando recentemente, pandemia, tivemos uma mudança enorme, né? Como que a Inflit, com essas questões de mudanças, como que ela trata? Então, para a Inflit, assim, foi até tratando de pandemia, né, para modelos mais tradicionais, a gente começou a crescer muito na pandemia, então a gente já aderiu ali, né, ao modelo remoto. Hoje a gente trabalha a maior parte do time de forma remota. A gente tem um time hoje que trabalha presencial, que é o time de logística, que tem a particularidade, né, porque a gente trabalha com hardware que precisa de envio, então tem essa particularidade. Então, talvez por ter nascido no remoto, já facilitou para que a gente, né, pudesse pegar esse gancho aí do trabalho remoto, se adaptar também e continuar crescendo também. Tem aí, né, os desafios, né, da gente manter a proximidade do time, que é o remoto, né? É o grande desafio do remoto, manter um time engajado, manter um time próximo, tanto que a gente, né,
trabalha aí, né? Poxa, a gente tem aí um momento semanalmente que a gente reúne com o time todo para falar sobre os nossos resultados. Aí agora a gente tem uma dinâmica muito bacana, né? Que já tem umas 3 semanas aí que a gente implementou. Que a gente pega uma pessoa do time e escolhe para falar um ponto forte, porque a gente entende, para falar um ponto forte de um colaborador do time e linkar com um dos nossos valores, sabe? Então, meu Deus, isso tem sido assim incrível de pô, da pessoa receber ali um feedback na frente de todo mundo e aproxima, né? Porque você tá vendo a potencialidade ali do outro, você se identifica. A gente tem, né, meetups aqui com diversos temas que também pô, a galera fala aqui sobre tecnologia, a galera fala sobre um livro que leu, isso aproxima as pessoas. Então, a gente realmente tem recorrido aí cada vez mais para técnicas mesmo de engajamento ali do time, de trazer, na verdade, de deixar o time mais próximo, sabe? De trazer mais essa proximidade, de romper ali com esse remoto, mas para que a gente possa criar também essas relações aí também no remoto. Perfeito. É, é incrível isso, né? Porque tem uma frase que o Joel J, que você já disse aqui bem no início, tudo é para pessoas, pessoas precisam de pessoas, né? Então, quando a gente olha sobre algo que a gente está construindo uma cultura, ela tem que ser uma cultura onde desengesse menos e as pessoas podem ser potencializadas de uma forma mais efetiva, né? E você trazer essa parte de reconhecer publicamente é algo incrível, né? Porque você olha e fala assim, poxa, tem ali visões, porque tem até. Eu gosto bastante da questão assim, da psicologia na janela de Johari. Tem coisas que as pessoas não sabem, que a janela de Johari tem ali pontos que a pessoa conhece de si e tem pontos ali que ela nem conhece. E pode surgir ali elogios que ela nem sabia que tinha, né? Então, como é bom, porque isso lapida um diamante incrível, né? De olhar e falar assim, nossa, eu não sabia que eu tinha essa potência e eu tenho, que bom, né? E daqui a pouco a gente já vai começar a entrar já para o final, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, então se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito, mandem aqui, né, nos comentários. E para você, Rebeca, assim, que dentro assim da sua bagagem, assim, você olha e fala assim, poxa, eu livro, documentário, algum filme que não precisa ser necessariamente sobre a parte de RH, a parte de psicologia, mas algo que nutriu na sua vida que você gosta de levar na sua bagagem. Ó, olhando aí para documentário, tem um que é A Coragem de Ser Imperfeito, né, de Brené. E sensacional, porque quando a gente tá em liderança, a gente precisa encontrar ali as nossas vulnerabilidades e falar sobre essas vulnerabilidades, é necessário. E reconhecê-las, sabe, nos torna humanos. A gente consegue também olhar para o outro de forma mais sensível, porque a gente consegue enxergar de outra forma. Então, é bem essencial olhar para essas vulnerabilidades aí de documentário, deixa essa dica. E aí, para quem tem dificuldade de feedback, a gente vai romper aí algumas barreiras. Se vocês lerem o livro Empatia Assertiva, realmente vem aí do contexto cultural muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Realmente, no Brasil, a gente vai olhar para o Brasil, a gente tem mais a gente é mais criterioso, mas tem feedbacks bem assertivos, mostra ali, sabe, para quem quer desenvolver essa questão do feedback. É um livro sensacional. O livro da Netflix também é, é muito bacana também, porque você olha aí para essa questão de feedback, você consegue romper também nessa questão cultural, de ter de dar liberdade para o seu time, para sair fazer, de tratar o time com o time, o quanto isso faz diferença. É bem, bem bacana. E é interessante essa parte do, de tudo que você falou sobre a vulnerabilidade, né? A Brené Brown, para mim, ela é uma referência enorme, né? Porque quando a gente pensa em gestão, muitas vezes se coloca numa posição ali onde precisa ser a referência em tudo, onde não existe erros, né? E muitas empresas que
tem sucesso, as pessoas elas mostram o desenvolvimento de equipe com base daquilo que teve de falhas, né, para melhoria, né? Então, eu não conheço essa empatia assertiva, vou colocar também na minha lista aqui. Eu fiquei bem curiosa. E por falar em empatia na questão de feedback, melhorias de feedbacks, temos uma pergunta a respeito do Johnny. Com base na sua experiência, qual seria o tempo de intervalo ideal para fornecer um feedback? Então, pensando ali, uma empresa que está iniciando essa cultura de feedback, qual que seria o tempo ideal? Ó, feedback que a gente pode dar ali na hora, mas claro que a gente tem que se preocupar se você, né, formulou esse feedback. Uma dica que eu dou, não dê feedback estressado, se você está com raiva, se tiver muito sentimento acontecendo naquele momento. Acho que não é o momento de dar feedback, acho que é o momento de você parar, refletir sobre a situação e fazer esse feedback. Feedback ele não pode ser demorado, porque senão a pessoa pode, né, ter a ação novamente, e aí você não deu tempo de corrigir. Então, por isso que é importante que o feedback ele não leve tanto tempo. Não tem assim, uma hora exata, uma quantidade de tempo exata. Mas eu acho que o bom feedback dado é aquele feedback que você, né, refletiu sobre aquele feedback, você coletou os dados, você tem certeza daquilo ali que você está fazendo naquele momento e aí você consegue passar para a pessoa, sabe? E aí o que é importante é não deixar passar muito. É uma coisa assim que eu falo aqui para o pessoal. Gente, a gente tem 30 dias, cada 30 dias eu preciso ter feedbacks formalizados dentro da plataforma, beleza? Que de repente são feedbacks que você já deu ao longo do mês, porque são feedbacks que você precisa ali dar de forma ágil, né? Que, pô, a pessoa tá. Eu tenho aqui uma pessoa que está fazendo um envio de forma errada. Eu vou deixar ela fazendo? Não, eu vou chegar ali, olha, essa aqui não é a forma mais assertiva, eu não vou deixar ela fazer outros envios, né? Então, tem feedbacks que não dá para esperar, que você precisa ser ali ágil. Mas, assim, a dica realmente, não dê feedbacks assim, cheios de sentimentos, né? Ou com alguma mágoa naquele momento, porque o feedback é justamente para falar sobre aquele comportamento e você precisa ali corrigir e mostrar o caminho, sabe? Porque o feedback ele não é além de você falar, é mostrar ali o caminho, como é que você pode ajudar a pessoa e ouvir a pessoa também naquele momento, sabe? O quão é importante você ouvir também, né, o lado daquela pessoa e perguntar se ela entendeu, se ela concorda ou não. Se não tem, sabe, um tempo certo, mas também não pode demorar tanto para esse feedback. Porque senão a pessoa até Sim. esquece que fez lá e vai falar assim, eu nem lembro que eu fiz isso. É quase uma nutricionista, né? Porque você vai nutrindo aquilo que precisa melhorar, né? Se você demora muito tempo, aí Vai não passar, exercita, né? vai Não faz passar. sentido, não vai fazer sentido. Vai falar assim, oxe, a pessoa vai até falar depois de tanto tempo, essa pessoa vai me falar depois de um mês. Sim. E agora a gente está já num clima de final de ano. Para vocês, assim, quais são assim os seus planejamentos futuros assim para Infleet, para a questão de desenvolvimento de pessoas? Como que para você está visualizando esse desenvolvimento? Então, agora é justamente continuar fazendo aí o que a gente tem feito de assertivo, manter e olhar cada vez mais para a parte de cultura, né? Porque a gente vai crescendo, então a gente tem que se preocupar muito para a cultura não se perder diante do nosso crescimento. Então a gente tem olhado muito aí, é um planejamento aí, a gente já está, né, construindo uma trilha de cultura, para que a gente não esqueça de falar de cultura no nosso dia a dia. Para que as nossas ações de cultura elas não fiquem esquecidas, sabe? Para a gente não pensar só em desempenho e deixar a cultura para trás. Então, é justamente continuar olhando para a cultura, porque senão não vai fazer sentido, né? Então, é importante que a gente tá olhando para isso aí para o próximo ano, né? Continuar potencializando a nossa cultura, principalmente diante do crescimento. Porque às vezes você manter a cultura com 23 é uma coisa, mas com 60, 80 ela já vai mudando. E a gente Sim. não pode perder esse foco. Um dos grandes desafios assim que eu vejo nos estudos assim de lideranças é o crescimento que se fazer quando, porque em tudo vai mudando, né? A relação com os gestores, né? Então, a cada tempo que vai crescendo mais, vai precisar fazer essas adaptações.
Sim, E tanto que tem até uma frase, né, muito, muito famosa que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, a gente tem que olhar para isso. Então, sabe? É, e fazer aí a diferença, né? E continuar olhando para essa cultura e potencializar os nossos acertos através da cultura, que é isso que tem feito a diferença. perfeito. A gente já está chegando para o final da live e deixa para gente assim quais são os pontos de contato com vocês, assim, com você que com relação, porque eu sei que não somente no evento que nós participamos, você palestrou, né? Então diga aí onde o pessoal pode conectar com você, como pode também ter essa interação maior. Então, a maior parte, assim, né, que eu venho compartilhando, né, a vida, o que a gente tem feito aqui dentro da Infleet, é realmente no LinkedIn, né? Vocês podem acompanhar aí tudo, Rebeca Barbosa. Pesquisar aí, podem acompanhar no meu LinkedIn. Tento compartilhar ao máximo, tá? Tudo que a gente tem feito de assertivo aqui. Amo bater esse papo, sabe? Fazer benchmark, conversar. Eu acredito muito na potencialização do RH. Eu acho que cada vez mais a gente precisa potencializar uns aos outros, a gente precisa compartilhar. Às vezes tem gente que tem medo, né, de compartilhar ali as estratégias, de compartilhar o que tem feito de assertivo ou não. Eu não, eu gosto de compartilhar porque eu quero ver ambientes de trabalho cada vez melhores. Sabe, eu acredito muito que a gente pode, enquanto Brasil, ser uma potência, sabe, de engajamento, do que a gente pegar muita coisa de fora, a gente começar a produzir aqui dentro. E botar para fora também. E aí depende muito desse compartilhamento, sabe? Entre pessoas. Às vezes o pessoal quer esconder o ouro ali, né? Não, eu faço questão de compartilhar aí o ouro para realmente, eu acredito em ambientes de trabalhos felizes e que a gente pode construir isso, né? Então, pô, enquanto psicóloga, eu quero ver cada vez mais, sabe? Gestores de RH potencializando seus times, tendo ambientes de trabalho felizes. Ai, maravilha. E, pessoal, acompanha também aqui no nosso LinkedIn. Nós vamos ter esse mês 2 eventos bem importantes. O HSM, o HSM+, nós vamos estar presencial lá com o stand. Então, vão ser dias incríveis da parte de desenvolvimento e também estamos na jornada do planejamento de RH 2024, que é com o FIDES, né? Então, acompanhe aqui que a gente sempre vai deixar as novidades. E, Rebeca, eu quero te agradecer porque, primeiro que por mim, assim, uma das coisas que mais me encantou foi a sua simpatia, sabe? Quando a gente se conheceu no Feeds Day, essa questão de abertura mesmo, né? Que foi que você falou, de não guardar o ouro, né? Porque o ouro você inspira outra pessoa a ser ouro, né? Então, eu agradeço porque foi num dia comum, né, num evento comum que a gente se conheceu, e eu espero que a gente possa também fazer várias conexões. Eu agradeço pela essa abertura de tempo, de compartilhar com as pessoas. E, pessoal, eu agradeço também o tempo que vocês destinaram para estar aqui, para o Lingo Talks, porque o Lingo Talks, qual é o propósito? É sempre conectar bons profissionais que possam enriquecer a nossa cultura de empresa no nosso desenvolvimento em diversos aspectos. Então, se vocês gostaram, deixa ali no comentário, marca também a Rebeca, compartilha essa live para mais pessoas verem. E, Rebeca, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, tá? Todo o seu carinho aí, né, de convidar, né, de abrir esse espaço aqui para que, de fato, eu possa compartilhar com outros profissionais da área. Fiquei muito feliz pelo convite, né, que a gente tenha mais oportunidades aí de conversar, né, de potencializar aí os RHs e ponderar os RHs aí para que a gente possa fazer diferença. Obrigada, muito obrigada. Gente, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Quê? Me ouvindo? Eu. Eu vou parar aqui, tá bom?